Tropa, o Felipe Canso postou uma bomba que a gente precisa comentar aqui com vocês. Lembra de quando diziam que as câmeras do 8 de janeiro mostravam tintim por tintim tudo o que tinha acontecido no Planalto? Pois é, o tempo passa e a verdade insiste em dar aquele "Oi, cheguei" no momento mais inoportuno para certas autoridades. Em audiências passadas, quando questionados sobre onde estavam as tropas de prontidão e onde estavam todas as gravações do circuito interno de segurança, a resposta padrão era um corte seco de palavra e um "é só olhar as filmagens". Mas a pergunta que não quer calar continuou no ar. Olhar quais filmagens? As 2 dúzias que liberaram ou as mais de 100 que misteriosamente sumiram do mapa? Aí, na internet, essa maravilha que não deixa a memória de ninguém apagar, resolveu resgatar a própria fala das autoridades envolvidas para mostrar o tamanho do contorcionismo verbal. Em um primeiro momento, a versão oficial era de que não se tinha conhecimento dessas imagens guardadas. E afinal de contas, ministro não é gestor de contrato de câmera. Lindo, né? Uma verdadeira aula de esquecimento seletivo. Só que logo depois, em outra entrevista, aparece a declaração de que, sim, as imagens existem, estão lá, mas só não foram entregues porque faltou autorização do Supremo. É uma dança das cadeiras de versões que deixa até o mágico de circo confuso. Ora não sabia, ora sabia, mas estava esperando o carimbo. Enquanto isso, narrativas foram criadas, acusações foram feitas e a população assistia a tudo sem entender por que a transparência completa parecia ser um bicho de 7 cabeças. Mas não para por aí, meu amigo conservador. Se o assunto das câmeras já é um prato cheio de piada pronta, o clima dentro do próprio Supremo Tribunal Federal virou um capítulo à parte. Até bem pouco tempo atrás, qualquer crítica ao funcionamento da Suprema Corte era tratada como heresia puríssima. Mas o vento muda, as pesquisas de opinião pública mostram a rejeição batendo recorde e, de repente, começam a surgir murmúrios internos que revelam que o clima nos bastidores não está nada agradável. Tivemos recentemente declarações contundentes que admitiram abertamente que a dinâmica do tribunal precisa mudar e que a convivência interna ali dentro anda bem complicadinha. Quando uma autoridade que sempre votou rigorosamente alinhada com as decisões mais duras vem a público dizer que o tribunal precisa ouvir mais a sociedade e que a confiança depende do conhecimento do outro, a gente percebe que a água bateu no tornozelo e o alerta amarelo acendeu. Se até quem está lá dentro já não aguenta mais a falta de transparência e o desgaste de imagem provocado por certas figuras que agem como se fossem donos da razão, imagina nós aqui fora, pagadores de impostos. Tribunal, que deveria ser a casa do equilíbrio constitucional, acabou se dividindo entre aqueles que tentam moralizar a instituição e aqueles que insistem em manter uma postura de tribunal de exceção, imune a qualquer tipo de escrutínio popular. Decisões históricas começaram a ser revistas, votos isolados surgiram, e hoje fica claro para todo mundo que o bloco que antes parecia monolítico e inabalável está completamente rachado. A população percebeu e até os próprios magistrados já notaram que não dá para continuar fingindo que está tudo bem, enquanto 2 ou 3 concentram todas as decisões polêmicas do país. E por falar no futuro do Supremo, a discussão esquentou ainda mais com a vaga que ficou em aberto na corte. A indicação para essa cadeira virou um autêntico jogo de xadrez político. De um lado, a tentativa do governo atual de emplacar um nome de extrema confiança pessoal, aquele perfil que defende pautas progressistas, defende a censura e atua praticamente como um garoto de recados do Palácio do Planalto. Do outro lado, os senadores e a pressão popular conservadora exigindo uma postura firme para travar essa indicação.
O recado da direita é muito claro. O Senado Federal precisa exercer o seu papel constitucional de fiscalização e não pode simplesmente carimbar qualquer indicação partidária. A expectativa de boa parte do eleitorado é segurar essa cadeira para que a composição futura do STF volte a ter nomes técnicos, garantidores da Constituição e compromissados com a liberdade de expressão, e não com projetos ideológicos de poder. Se você acha que a novela das câmeras e a briga no STF eram suficientes, segura essa. A reta final do relatório de uma importante CPI no Congresso colocou lenha na fogueira de Brasília. O relator da comissão veio a público detalhar as conclusões do relatório final, enfrentando restrições, decisões liminares e falta de apoio ao longo de toda a investigação. Mesmo com todo o boicote de órgãos que se recusaram a ceder colaboradores, o relatório conseguiu parar em pé. Trouxe uma bomba. Pedido de indiciamento por crime de responsabilidade focado em autoridades do alto escalão e na própria Procuradoria-Geral da República. A explicação técnica dada pelo relator é bem didática. Enquanto crimes comuns exigem provas que dependem do aval do próprio órgão investigado para quebrar sigilos e levantar dados bancários, o crime de responsabilidade pode e deve ser processado e julgado diretamente pelo Senado Federal. Ou seja, o Senado tem em mãos os elementos necessários para colocar limites no poder dessas figuras públicas. A apuração trouxe à tona movimentações financeiras bilionárias, contratos milionários de consultorias e bancas de advogadas ligados a esquemas do Banco Master, evidenciando uma infiltração assustadora no poder público. A mensagem final foi direta. Numa república séria, ninguém pode estar acima da lei. Existem indícios veementes de abuso de autoridade e atuação em desconformidade com o cargo. O Congresso precisa agir. E para fechar essa maratona de absurdos no nosso Brasil, a política estadual não fica atrás quando o assunto é bate-boca e teatrinho eleitoral. Em sustentações recentes na Assembleia Legislativa do Paraná, o clima esquentou com denúncias sobre parlamentares que transformaram o plenário em verdadeiro circo. Casos de deputados acumulando dezenas de processos disciplinares, comentando exageros como gestos na cadeira da presidência, e se utilizando do mandato para agredir verbalmente colegas, fazer palanque para o seu curral eleitoral. É o padrão do militante de esquerda. Comete o ato fora da lei, ataca a honra das pessoas, joga o dinheiro do contribuinte no lixo e, quando é chamado na responsabilidade, veste o manto de vítima do sistema. Diz que está sendo perseguido, chora na frente das câmeras e usa o espaço público para se vitimizar, enquanto o cidadão de bem paga a conta dos seus assessores e das suas estripúlias. A cobrança que fica é por punições exemplares. O eleitor brasileiro cansou de ver casas legislativas sendo usadas como picadeiro por políticos que descumprem a lei e mancham a imagem dos seus estados perante o país. Conclusão, a nossa voz não vai se calar. Tropa, a verdade é uma só. O cenário é desafiador. A batalha pela liberdade e pelo respeito às nossas leis é diária. Mas o povo brasileiro acordou. A hipocrisia das narrativas oficiais está caindo por terra uma a uma, seja nas câmeras escondidas do 8 de janeiro, no racha escancarado da STF ou nas investigações do Congresso. Nós vamos continuar cobrando, acompanhando os passos de cada senador e mostrando que a nossa bandeira verde e amarela jamais será dobrada pela tirania ou pela corrupção. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sincera sobre tudo isso. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que precisa abrir os olhos e siga firme na fé e na esperança por um Brasil justo e livre. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.